Olá pessoal, bom dia, tudo bom com vocês? Mais uma vez estamos aqui juntinhos, isso mesmo, estamos aqui juntos para mais uma aula, mais um encontro com o professor e vocês aí de casa. Claro, como você já sabe, eu sou o professor Pedro Machado e trabalho a disciplina de arte, isso mesmo, aquela disciplina cheia de alegria, cheia de cores e cheia de imaginação. Um mundo mágico, um mundo cheio de encantamento. E vocês aí de casa, espero que estejam gostando das nossas aulas e, claro, podendo aprender cada vez mais. Na nossa primeira aula, nós falamos um pouco sobre o teatro. O que vem a ser o teatro, quais são suas formas, as suas funções, a sua origem, para que serve o teatro, onde esse teatro está com seus elementos, o que nós conseguimos fazer com o teatro. E nós também, na nossa aula de número 2, nós falamos sobre a peça teatral. O que vem a ser a peça teatral, quais são os seus elementos que compõem, tudo que envolve diante do elemento artístico, diante do teatro e da peça teatral, quais são os elementos artísticos e tudo mais. Hoje, então, pessoal, nós iremos finalizar a nossa aula com o tema teatro e nós iremos falar um pouquinho de outros elementos que nós conseguimos encontrar tanto no teatro e na peça teatral. Isso mesmo. Porém, então, vamos lá. Vocês, antes de mais nada, o professor irá passar mais uma vez a orientação diante deste momento triste e diante desse momento tão difícil que estamos passando juntos. Isso mesmo, que é diante de um vírus fortíssimo, um vírus muito poderoso que está pelo mundo. O Covid-19, isso mesmo, conhecido mais como coronavírus. Então, para que a saúde de vocês e da família de vocês possam estar totalmente protegida, o professor pede que vocês continuem se protegendo. Como? Lavando sempre as mãos com água e sabão, tá? Lavando entre os dedos, lavando nas unhas, lavando no pulso, esfregando muito bem. E claro, é bastante importante lembrar que nós devemos secar muito bem as nossas mãos e logo após aplicar o álcool em gel ou outro tipo de álcool, como o álcool 70 ou o álcool de casa ou álcool em gel mesmo. Também devemos lembrar que é muito importante que um adulto esteja por perto, pois ninguém quer sofrer nenhum tipo de acidente, correto? Então, vocês irão aplicar o álcool em gel ou álcool 70 nas mãos de vocês, irão esfregar muito bem, irão esfregar entre os dedos, irão esfregar as unhas, os pulsos, tá? Irão esfregar os pulsos. E depois disso, então, pessoal, nós não devemos esquecer o uso da máscara. O uso da máscara é muito importante para este momento, tudo bem? Então, se vocês aí de casa, junto com a família de vocês, seguirem todas essas orientações, tenho certeza que a saúde de vocês estará totalmente protegida contra qualquer tipo de vírus, principalmente desse vírus muito poderoso, que é o coronavírus. Tudo bem, então? Então vamos dar continuidade à nossa aula de número 3, sobre o teatro e a peça teatral. Diante do teatro e da peça teatral, pessoal, hoje nós iremos falar um pouquinho sobre o quê? Sobre os personagens, isso mesmo. Nós iremos entrar no mundo da magia, pois querendo ou não, nós precisamos ter um entendimento do que vem a ser o personagem, pois o personagem é uma peça fundamental diante do teatro e da peça teatral. Tudo bem então? Então vamos lá. Nós iremos falar um pouquinho sobre o teatro em si, onde que o teatro, pessoal, como vocês já sabem, vem de uma origem grega. E o teatro é uma história contada por várias pessoas com expressões que é montada na peça teatral. E essas pessoas são chamadas de personagens, tá? Então vamos lá. Os personagens diante de uma peça teatral, nos movimentos de arte, pode ser qualquer ser atuante de uma história ou obra. Então qualquer pessoa ou qualquer coisa que participa dessa história é um personagem. Pode ser um objeto, pode ser um animal, pode ser uma pessoa. Participando da peça ou da obra já é um personagem. Normalmente, esses personagens podem ser uma pessoa, pode ser um animal, pode ser um objeto, como o professor já disse. Também existe, então, nos personagens a questão das locações, como uma casa,
né? Que, por exemplo, do filme Up, aquele filme de desenho, que é o velhinho que voa com a casa, né? Então, o personagem é uma casa, a casa também é um personagem. Nós também temos como exemplo um castelo, como por exemplo o castelo da Disney, né? Todas as vezes que nós vimos um filme da Disney, das princesas, tem castelo no reino, nos reis, rainhas. E o castelo também, pessoal, é um personagem, pois ele está fazendo parte dessa história. Ele está tendo, então, uma grande importância diante da peça teatral. Então é muito bacana que nós, né, entendemos que o personagem é todo o tipo de pessoas, objeto ou qualquer coisa que está participando diante dessa história, dessa peça teatral. Tudo bem? Personagens, eles podem ter nomes ou não, ou podem ser qualquer tipo de personalidade. Então, diante da peça teatral, pessoal, os personagens eles podem ter nome ou não, eles podem ser simplesmente uma pessoa que está lá ou um animal que está lá. Mas muitas das vezes tem nome sim, tanto os animais quanto os objetos têm nome, principalmente em filmes de desenho, né? Em peças teatrais infantis. Eles sempre dão nomes para os animaizinhos. Por exemplo, aqui nós temos então o animalzinho que é a nossa purga, tá? Que a nossa purga, ela é nosso bichinho ouriço. E ele é um personagem da nossa aula de hoje. E nós também temos o dado, tá? Que o dado também vem com um elemento muito bacana para a nossa aula, tá? E eles são os personagens da nossa aulinha de hoje sobre os personagens. Então, pessoal, os personagens, eles vêm a ser uma peça do quebra-cabeça. Imagina um quebra-cabeça. A peça teatral e o teatro é o quebra-cabeça inteiro, completo. Os personagens, os figurinos, as roupas, a iluminação, tudo, principalmente os personagens mais, são uma peça desse quebra-cabeça. Então, cada pecinha para montar essa peça é um personagem. Então, nós temos vários personagens. E cada personagem, ele tem a sua função. Se ele vai cantar, se ele vai dançar, se ele vai gritar, se ele vai brigar, se ele vai chorar, se ele vai correr, se ele é loiro, moreno. Cada personagem tem a sua essência diante de uma peça teatral. Por isso que o teatro é uma história onde a peça teatral é desenvolvida com todo o roteiro, né? Com as falas, com a dinâmica, com os gestos, as expressões corporais, as expressões faciais. E nisso conseguimos, então, montar uma linda história. Pode ser de romance, pode ser de terror, pode ser de criança, animação. Porém, o importante é que nós temos que montar essa peça, temos que dar continuidade, então, nessa questão do teatro. E o personagem, então, pessoal, nada mais é, nada menos que uma pessoa, um objeto que participa da peça teatral, que está ali, falando, cantando, dançando, se expressando. Então, o personagem é a peça principal de uma peça teatral, tudo bem? Então, como vocês já sabem, o personagem, além de ser uma peça principal da peça teatral, ele tem a função, então, de dar início ao espetáculo, né? É ele que vai fazer a plateia se encantar, falando, se expressando, tudo bem? Então, pessoal, então, as nossas aulinhas dessa semana foi falado um pouco sobre o teatro, onde nós conseguimos então ter um grande entendimento de que o que vem a ser o teatro, né, o que vem a ser a peça teatral, diante da arte, como que funciona o teatro, diante da arte, como funciona a peça teatral, o que são os personagens, quais as suas funções e tudo mais. Então, o professor quer que vocês tenham entendido super bem sobre esse tema do teatro, sobre essa questão de o que vem a ser a peça teatral ou o teatro em si, tudo bem? Então, pessoal, vamos à nossa atividade de hoje. O que será que o professor trouxe para vocês? Vamos lá. Diante, então, pessoal, do contexto de personagens, né, que o professor explicou o que vem a ser um personagem, o aluno, que são vocês aí de casa, irá produzir um personagem, isso mesmo, tá? De alguma peça teatral do seu gosto, tá? Então vocês irão criar um personagem, pode ser um animal, pode ser uma pessoa, uma princesa, pode ser um rei, uma rainha, um castelo. Então vocês irão pensar numa peça de teatro, por exemplo, a Casa de Doces. Então vocês irão produzir uma casa cheia de doces, que é o personagem da história, a Casa de Doces.
João e o Pé de Feijão. Então vocês irão produzir o João e o Pé de Feijão, a linda princesa da Disney. Então vocês irão produzir uma linda princesa da Disney. E pessoal, lembrando, o professor quer muita criatividade, muita coloração. O professor quer ver vocês fazendo uma linda, mas uma linda ilustração de um personagem de vocês. Ok? Pessoal, lembrando que para que essa atividade possa ter um resultado lindo, caprichado, temos que estar em um ambiente muito iluminado, temos que estar em um ambiente com pouco barulho, para que não tire a atenção de vocês, para que vocês possam realmente ter uma ótima atenção. E eu tenho certeza, então, que sairá ótimos resultados nessas atividades do personagens. Claro, vocês devem continuar tendo total cuidado com a saúde de vocês, diante então da orientação que o professor passou. Lavar sempre as mãos com bastante água e sabão, lavar muito bem os dedos, as unhas, passar o álcool em gel, usar a máscara e assim então a saúde continuará totalmente protegida. Tudo bem então? Pessoal, o professor se despede de vocês neste momento. Espero que vocês tenham gostado das nossas aulas dessa semana. O nosso encontro fica por aqui. Espero vocês na semana que vem com mais um tema, que eu tenho certeza que vai ser um tema muito mais gostoso. Espero que vocês possam ter entendido um pouco sobre o teatro, sobre a peça teatral, sobre principalmente os personagens, que eu queria ser um personagem. Então, um grande beijo, um forte abraço do professor Pedro. Continue se cuidando. Qualquer dúvida, entre em contato com o professor ou com a escola sobre as dúvidas das atividades. Cada atividade de vocês está indo um textinho para vocês lerem, está indo tudo certinho, mas caso não entendam, ou a mamãe ou o papai não entendam, entre em contato com o professor, irá ajudar. Tudo bem então, pessoal? Então fiquem com Deus e tchau, tchau.